vou conversar agora com um querido amigo, Lúcio Flávio Gondim, jornalista, que vai ter o seu mais recente trabalho, documentário, que fala sobre a história do Fausto Nilo, Fausto que completou na última sexta-feira seus 80 anos. E o Lúcio Flávio vai ter o seu trabalho exibido na casa de Antônio Conselheiro nesta quinta-feira. E ele vai dividir tela comigo agora aqui no Ponto de Vista, porque ele vai trazer mais detalhes, não é isso, Lúcio? Muito bem-vindo aqui ao nosso Ponto de Vista. Tudo bem, meu querido? Como é que vão as coisas? Oi, querido, saudade de você, é uma alegria estar aqui e mais uma vez na minha terra. Eu sou de Quixeramobim, nessa modalidade virtual, mas com muita alegria por estarmos hoje exibindo o Fausto, Folia das Formas, aí na casa de Antônio Conselheiro. Ô Lúcio, eu queria que você explicasse um pouquinho como foi que você pensou esse documentário. É um registro muito significativo da história de uma figura tão importante para a música brasileira, para o estado do Ceará e impreterivelmente para Quixeramobim, que é um filho querido aqui da nossa terra. Como foi que surgiu essa ideia de construir esse documento tão importante? Olha, eu acho que surge da nossa necessidade de não deixar a nossa memória morrer. Nós estamos em uma constante luta pelo patrimônio, tanto material quanto imaterial, no estado do Ceará como um todo. E boa parte do público, e digo mais, nós próprios não conhecemos a obra dos nossos conterrâneos. Assim, o Fausto, por exemplo, ele nos dá a cada dia um novo susto quando a gente descobre uma nova composição, uma nova versão, uma obra que foi feita e que tem uma repercussão que é muito maior do que uma cidade apenas ou um estado. Ele é um artista nacional e até internacional. Então nós temos grandes obras na arquitetura, no urbanismo e, obviamente, na música, que tem a marca do Fausto, e então é preciso celebrar. E 80 anos é uma data muito emblemática, assim, é preciso reafirmar a força da vida, e nós, enquanto educadores, seja como jornalistas, como artistas, temos esse papel de colocar para a comunidade essa relevância cada vez mais. Sem dúvidas. E é um material, Lúcio, que você minuciosamente foi vasculhar esses arquivos, vasculhar a vida do Fausto e ouvir muitas pessoas que, de forma direta ou indiretamente, acabam se entrelaçando com a vida desse quixeramobinense, que contam um pouco sobre essa importância da obra do Fausto Nilo, não é? E sobre o Brasil, né? Então, é alguém que atravessa períodos como ditadura militar, a própria formação do Ceará, e estabelece a nível nacional uma imagem nossa, identitária, que está muito diferente, por exemplo, da estereotipada. Então, a obra do Fausto, as letras dele não falam daquela seca, ou da fome, ou da miséria, pelo contrário, né? É o bloco do prazer, é a alegria, é a exuberância, né? Você estava mostrando agora as imagens desse sertão banhado de águas, né? Então, essa abundância de poesia está presente nessa obra, né? Então, para essa série documental, né, a gente tentou fazer um documentário, mas é uma obra tão vasta que apenas um filme não comportaria. Então, é uma série documental em 3 partes, inspiradas também nas 3 partes dos sertões. E nessa primeira parte, que a gente exibe hoje às 19 horas na casa de Antônio Conselheiro, a gente vai fazer uma abordagem inicial do Fausto até ali os anos 90, então os 15 anos no Rio de Janeiro, a formação, esse percurso histórico, Quixeramobim, Fortaleza, São Paulo, Rio de Janeiro, até esse retorno ao Ceará. Então ouvimos secretários de cultura, senadores, políticos, produtores, arranjadores, blocos de carnaval e familiares também. Então, uma gama muito interessante de personagens que vão tentar dar conta e nos traçar essas reflexões sobre essa pessoa. A gente tem um costume muito equivocado como brasileiro de só valorizar alguém depois da morte, né? Então,
essa tentativa agora com o Fausto é, em vida, celebrar e promover uma reflexão interessante. Então, fizemos uma pré-estreia, como você falou, na sexta-feira, no dia do aniversário dele, no Cinema do Dragão. Ontem fizemos no Cine São Luís, foi super bonito. Então, hoje estaremos em Quixeramobim, claro, não pode faltar, e amanhã em Quixadá. E é um espaço muito significativo, muito simbólico, né, Lúcio? Porque não só por ser a casa de Antônio Conselheiro, mas também a casa de Fausto Nilo, né? Porque... Exatamente. Uma casa que tem a mão forte dele na própria transformação em um espaço político ativo, né? Vamos lembrar quantos anos essa casa passou fechada e foi o Fausto quem alertou o governo do estado. Olha, e a gente fala isso na série, a casa precisa de reparos, precisa permanecer viva, né? Então essa é uma questão, por que demorou tanto, né? E agora o grande olhar, que tem tudo a ver com o seu programa também, um grande olhar do Fausto, é para repensar o desenho urbano de Quixeramobim, uma cidade que cresceu de uma maneira muito poderosa e algo desorganizada também, né? Então ele fala numa entrevista que ele deu recentemente, por exemplo, ao Jornal Povo, com a construção do Hospital do Sertão Central, há um risco de nós havermos ali um deslocamento populacional e uma separação da cidade, desse tríade importante, né, que é comércio, habitação, equipamentos culturais. Então o Fausto está neste momento, então não é uma obra que fala de passado, é de presente e de futuro. Então, como por exemplo uma cidade como Quixeramobim vai se redesenhar e vai se repensar e vai se manter viva, né? Passando, por exemplo, por dilemas parecidos com o que acontece aqui em Fortaleza, um centro que é um de dia e outro à noite, né? Então, como essa questão geográfica, populacional interfere? Então, isso vai estar em discussão também. Pois é, super legal. Você que está assistindo aqui o Ponto de Vista, está ouvindo o programa pelas rádios, então tem hoje uma oportunidade de conhecer um pouco mais desse trabalho, minucioso trabalho produzido pelo Lúcio Flávio Gondim, que também é filho de Quixeramobim, tem esse significado também muito importante na construção desse documentário. É um quixeramobinense falando de um quixeramobinense, né? Exato, isso é tão bacana, né? E a gente trouxe um trailer, um pedacinho para vocês, a gente consegue assistir? Ah, com certeza, os meninos já estão preparando aqui, estão reforçando o serviço. Você que está ligado aqui com a gente, hoje, quinta-feira, às 19 horas, na casa de Antônio Conselheiro, você vai poder assistir essa primeira parte, né, dessa série especial que o Lúcio Flávio Gondim produziu e está exibindo aí, não só, já exibiu no Cine São Luís, já exibiu no Cine do Dragão, vai exibir em Quixeramobim, vai exibir em Quixadá e muitas outras pessoas vão ter oportunidade de assistir. Vamos acompanhar o trechinho? O trailer na tela para você, solta aí. Quando fevereiro chegar, saudade já não mata a gente. O Fausto ele tem mais de 500 composições. Todos os grandes nomes da MPB ou já compuseram junto com o Fausto ou já interpretaram o Fausto. Nada do que o Fausto faz profissionalmente, principalmente em arquitetura e urbanismo, é gratuito, é intuição, nada. Qual é o projeto dessas pessoas que tanto criticam o Fausto? Eu acho que ele nunca se viu tanto como artista. Ele está ali no momento que ele está circulando e vendo como é que opera a indústria cultural. Então, assim, se der uma chance, ele vai ser parceiro, quem sabe, do Paul McCartney. Você vai começando a se acostumar, começando a gostar, começando a participar e começando principalmente a se identificar. A observar assim, essa música é daqui, essa música é do Fausto Nilo é daqui de Fortaleza. A gente que trabalha com cultura, a gente tem uma preocupação de memória, eu estava conversando com meu pai, você lembra dessa música, o Elefante, que é uma música do Fausto Nilo, parceria com a Baixinha de Recife, meu pai lembra. Mas uma pessoa com 21 anos de idade, que é o Natan, talvez não saiba. Infelizmente nós vivemos num estado onde todo dia a gente sabe que uma casa maravilhosa foi derrubada, um prédio que era uma igreja. Eu acho que a cidade está aprendendo a mostrar os seus espaços, os seus moradores. Eu acho que é muito o trabalho do Fausto poder traduzir e nessa tradução inventar também sentidos para a vida, para as dores, para os amores. Eu lembro que eu vi ele ali no palco, eu olhava para ele, olhava para a multidão, né? Agora no lançamento do carnaval. E, gente, aqui não tem, cara. Faz tremer!
esse chão, chão da praça. Vai no frevo! Gente, é espetacular, viu? E cada depoimento vai animando mais para a gente querer assistir cada vez mais. Ô, Lúcio, que documento importante, simbólico, histórico, que vai, eu tenho certeza, que emocionar muita gente. Reforçando o serviço hoje, quinta-feira, às 19 horas, Casa de Antônio Conselheiro, na rua Cônego Aureliano Mota, 210, no centro de Quixeramobim. Entrada completamente gratuita para você assistir esse documentário e a primeira parte, né, dessa série especial que o Lúcio presenteia o nosso Quixeramobim, falando sobre Fausto Andino. Lúcio, um grande abraço, muito obrigado aqui pela participação mais uma vez, estamos sempre à disposição e parabéns pelo trabalho, tá? Eu que agradeço, muito obrigado, e relembrar que é parecido com o voto, aquela coisa que a gente diz, né, nas eleições. Cada pessoa, cada vez que você vai a um centro cultural desse e marca a sua presença, você está reafirmando que aquele lugar é importante, que os conteúdos daquele lugar interessam. Então aquilo está dizendo para o poder público, invistam mais nisso, né? Então vá mesmo, chame um amigo, um namorado, um crush. Isso faz toda a diferença. E muito obrigado a todo mundo aqui da Sertão TV sempre. A gente aqui agradece. Lúcio Flávio Gondim, aqui conosco no nosso ponto de vista de hoje. Muito obrigado pela participação. E vá ver a série hoje lá na Casa de Antônio Conselheiro, tá bom? Um abraço, meu amigo. Até a próxima. Querido. Convite feito, né? É só passar na Casa de Antônio Conselheiro e conferir de perto todos os detalhes desse super evento hoje na Casa de Antônio Conselheiro. A partir das 19 horas é só você chegar por lá.